irmãs, tudo bem com vocês? É um prazer enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o Gesiel para iniciarmos com uma oração. Vamos orar então. Santo Deus que está nos céus, nós louvamos o Teu nome, meu Pai, pela graça desse dia que o Senhor nos concedeu. Amém. Agora, nós agradecemos também pelo privilégio de estar reunido aqui para mais uma vez abrir a Tua Santa Escritura. Amém. E assim, buscar conhecimento, enriquecer então a nossa vida no aspecto espiritual e compartilhar então a nossa fé com aqueles que de alguma forma também estão acompanhando essa reunião, esse programa. Amém. Perdoe nossos pecados, ó Deus, ilumina-nos com o poder do Espírito Santo, ajuda-nos a ser útil em Tua causa, Amém. a servir, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós analisamos dentre vários conflitos que a Bíblia revela sobre a fé hebraica, nós destacamos 12, apenas para formar um paralelo aplicativo bem apropriado. Deixar uma ideia clara de que o grande conflito entre o bem e o mal aconteceu há muito antes dos nossos primeiros pais pecarem, há milhares e milhares de anos antes. Esse conflito é real. Um dia ele foi transferido para a terra, assim que o casal líder, que eram os nossos pais, pecaram, há 4.000 anos antes de Cristo, e esse conflito se desenrolou aqui na face da terra. E tanto parte espiritual dele, eu digo espiritual porque às vezes nós não acompanhamos com os nossos olhos, com os nossos sentidos reais, só espiritualmente sabemos disso. Mas ele é real o tempo todo, o tempo todo ele acontece, por onde quer que haja o rastro do pecado. O que passa além das lentes dos nossos óculos ou dos nossos olhos. Mas ele acontece. Esses conflitos que nós comentamos na aula passada, nós vimos que, de forma prática e aberta, não era só espiritualmente, mas fisicamente estava se desenrolando. Essa relação de potestades da maldade, seres caídos, se envolvendo com seres humanos e levando à perdição, e coisas terríveis aconteceram, como um dilúvio que morreu quase todo o planeta Terra, só escaparam 8 pessoas. Sodoma e Gomorra, e era para ter sido Zoar também, mas Sodoma e Gomorra se transformou no que hoje nós conhecemos por Mar Morto. Vimos que Abraão, para amadurecer na fé, como qualquer um de nós, passa por diversas etapas de maturação, muitos altos e baixos. E não é porque nós já amadurecemos na fé que nós não caímos ou não cometemos erros. Cometemos sim. Mas a nossa relação com Cristo nos leva a nos ajustarmos com a devida responsabilidade e velocidade. Porque a nossa vida é muito rápida. Não pode vacilar. Não pode demorar. A nossa relação com Deus precisa estar afiada o tempo todo. E ela só vai estar afiada o tempo todo se estiver afiada também com o nosso semelhante, com aqueles que nos servem. Porque a vida nossa, o nosso testemunho, é parte grandiosa da missão que Deus confiou a cada um de nós. O meio em que nós vivemos. No trabalho, no lar, na igreja e etc. Portanto, esses 12 conflitos que nós analisamos na aula passada é extremamente aplicados num paralelo comparativo com os conflitos que nós enfrentamos hoje em dia. Agora, não mais a fé hebraica, mas a fé cristã. Porque Cristo veio, cumpriu com os propósitos da fé hebraica e estendeu o seu sacrifício para todo o povo, tribo e língua. E a missão também, para que todo o povo, tribo e língua compartilhe deste evangelho no mundo ao seu redor, cumpra então com a parte do compromisso que foi confiada, e imediatamente cumpriu com essa missão, nós vamos estar vendo essas páginas se reabrindo desses conflitos abertos sobre a face da terra. Começando a última grande crise, que vai desencadear a volta de Cristo a este mundo. Basta que com competência, para a honra e glória de Deus e pelo apoio de Deus, nós cumpramos com a nossa parte do trato, da missão que Ele nos confiou.
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na aula de hoje, nós estudaremos o desfecho do cativeiro egípcio. Antes de entrar no desfecho propriamente dito, vamos comentar algumas curiosidades interessantes. Primeiro, em 1903, século passado, foi descoberta algumas múmias no Egito e eles não tinham como, pelo local e a forma com que elas foram encontradas, o tipo de material que estava junto com essas múmias, não dava para identificar historicamente em que dinastia elas pertenciam, etc. E somente em 2007 é que eles conseguiram fazer exames avançados de alta tecnologia e juntando com outras peças descobertas em outros lugares que faltava desse quebra-cabeça, uma delas foi identificada como a mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut. Essa mulher, ao fazer o exame nela, descobriu que ela sofreu diabetes, morreu com câncer no fígado e era obesa. Pelo relato bíblico, nós vimos que tinha uma época que ela gostava de, quando solteira especialmente, quando mais jovem, gostava de tomar sol. Lá na beira do Nilo, foi assim que ela encontrou Moisés. Por isso mesmo, fica a ideia então, de que ela possivelmente tenha adquirido esse problema durante o período em que ela reinou sobre o Egito. Assim que o pai dela morreu, ela assumiu o trono e governou durante 22 anos. Dentro desse estudo feito, sabe-se, portanto, quando Moisés fugiu para Midian, se exilou em Midian, foi depois dessa época que ele se exilou para lá que morreu, então, o faraó, o pai dessa mãe adotiva de Moisés, e consequentemente quando também ela assumiu o trono. Durante 22 anos governou. Após a morte dela, é que o irmão por parte de pai dela, conhecido popularmente como Ramsés, mas Ramsés não era o nome dele, porque Ramsés é o nome da cidade onde morava, onde estava o império, onde estava o palácio. Ramsés. Pi-Ramsés era o nome da cidade, que está inclusive nas Bíblias. Alguns estudiosos adotaram esse termo, ou apelido, sei lá, de Ramsés para ele, mas o nome dele é Tutmós III. Esse é o nome oficial desse indivíduo. E ele, então, assumiu o trono. Inclusive, ele era filho do pai dela com uma concubina. Não era com a mãe dela, ela já era sangue legítimo com a rainha, esposa do faraó Amenhotep, que faleceu. Meus irmãos, veja que algo muito interessante que foi comentado por esses estudos fechados a partir de 2007 para cá, conseguiram montar um quebra-cabeça muito bacana, descobriram que essa mulher foi a primeira faraó do Egito, na história do Egito, e com grandes feitos extraordinários realmente, que marcaram a história do Egito. Só que o maldito machismo, o irmão dela, quando assumiu, esse Tutmós III, quebrou várias estátuas que ela tinha mandado fazer, deu sumiço em muitos registros, aquilo que nós comentamos anteriormente, com relação ao Egito, é diferente em outras nações que teriam feito a mesma coisa, para de alguma forma manchar a história da humanidade. Aqui no Brasil mesmo nós temos uma história, isso não é, isso é guardado a 7 chaves. Fala-se da independência do Brasil, não teve guerra nessa independência. Dom Pedro I foi lá, ergueu a espada na beira do Ipiranga, independência, morte, pronto, ficou bonito, tá? Mas historicamente nós sabemos, por trás dos bastidores, dos mistérios da humanidade, que o Brasil simplesmente, aquilo foi só uma fachada, mas a independência do Brasil foi deles terem assumido a primeira dívida externa do Brasil. Comprou a dívida externa de Portugal com a Inglaterra. Essa foi o green card, a independência brasileira de fato, que está por trás dos bastidores. Só que não, vai jogar pedra, o cara é doido, está falando uns negócios desses. Então tem fontes sérias por aí que realmente apresenta isso como a razão clara da independência do Brasil, quando lá na beira do Ipiranga.
Então, semelhantemente a isso, tenha fundamento, não tenha fundamento, apesar que a fonte é séria, mas como é impopular, é melhor não estar comentando. Então, lá no Egito aconteceu isso, essas histórias de derrotas do Egito, essas pragas do Egito que nós vamos estudar agora, não consta isso no relato histórico. Agora, suicídio cometido por Amenhotep, não existe. Derrota em batalhas do relatório histórico dos egípcios, não consta. Aquela batalha dos Ixos que eu citei, tanto os Ixos declara que foi eles que ganhou a batalha, quando eles tiveram a última batalha, como os egípcios declaram que foram eles que ganharam. E historicamente falando, tecnicamente falando, houve realmente um empate técnico nessa última batalha entre os egípcios e os Ixos. Como eu estava falando da mãe adotiva de Moisés, esse indivíduo, o Tutmós III, ele simplesmente, as realizações que essa mulher alcançou, ele deu um jeito de atrair para si aquilo. Ele se vangloriar que o mérito teria sido dele. É essa a conclusão que esses estudiosos chegaram. Uma segunda curiosidade interessante que eu gostaria de comentar hoje é com relação à localização exata do Sinai que Moisés estava lá em Midian. Observe o livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Moisés estava em Midian e foi atrás da cidade, atrás de Midian, para poder apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro. Observe esse detalhe. Midian está na Arábia Saudita. Fica ligado nesse detalhe. No verso 12 do capítulo 3, Moisés falando com Deus lá na sarça ardente agora, em cima do Sinai, monte de Deus, ali atrás, Deus fala para ele, isso vai servir de sinal. Você vai trazer o meu povo para me adorar aqui nesse lugar. Segunda evidência bíblica. Terceira evidência bíblica, Gálatas 4, 25. Paulo comenta claramente aí nesse texto que esse Sinai que Moisés estava é na Arábia Saudita. Ponto. Não tem como sair disso. Eu gostaria de colocar aqui no quadro. Vocês observam nas Bíblias que tem aí na mão de vocês, os mapas que tem, é comentado da seguinte forma. Vou desenhar aqui, esse aqui é o Golfo de Suez, e esse aqui é o Golfo de Acaba. Então esse aqui é Suez, 4,25. Suez. Acaba. Aqui está Gósen, onde estavam os hebreus, os escravos. E Pi-Ramsés também aqui, ó, onde ficava o palácio, bem pertinho, bem encostadinho, tipo aqui Goiânia, Aparecida de Goiânia. Nas Bíblias todas consta que eles fizeram isso aqui, ó, atravessaram aqui, e consta aqui como Sinai, ó. Esse Sinai aqui, isso aqui é região egípcia, tudo isso aqui é região egípcia, ó. Até aqui nessa margem aqui é lado egípcio, ó. Então esse Sinai aqui está na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é aqui, ó. E aqui é Midian. E aqui está o Sinai, ó. Então as Bíblias mostram o Sinai aqui nesse lugar. Todos os desenhos, os mapas bíblicos dos estudiosos das Bíblias que nós temos em mãos, pode ir lá e conferir. Está mostrando um Sinai aqui. Esse Sinai aqui, na realidade, é um mosteiro católico que foi colocado lá durante a Idade Média, justamente para atrair turismo para lá. Mas não tem nada a ver com o roteiro que está na Bíblia, que nós vamos estar estudando em aulas posteriores, não hoje. Na próxima aula, provavelmente, nós vamos estar estudando já nisso aqui, na parte geográfica da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, a trajetória foi aqui, ó. Daqui, eles atravessaram aqui para sair para cá, ó. Eles já saíram direto em terra da Arábia Saudita. A jurisdição egípcia vinha até aqui, ó. Daqui para lá já era jurisdição da Arábia Saudita. Foi aqui que eles fizeram a travessia do Mar Vermelho, do Golfo de Acaba, e não no Golfo de Suez. E nós vamos estar mostrando na aula que vem evidências arqueológicas disso aí, e a maioria dos tradicionalistas, dos estudiosos, dos arqueólogos negam isso aqui. Mas
É incontestável do ponto de vista bíblico, inclusive nos 3 textos bíblicos. Eu vou pegar as Bíblias aqui e mostrar para vocês verem. Olha aqui onde está o Sinai no texto bíblico. Bem aqui embaixo, na ponta do meu dedo, tá vendo? Aqui está o Golfo de Suez e aqui está o Golfo de Acaba. Tá vendo? Aqui está mostrando o desenho onde eles teriam descido, ó, no Êxodo. Está o desenho aqui, tá vendo? Então, mas na realidade, Midian, aqui a Arábia Saudita, ó. Midian, tá bem aqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia. Aqui tem outra Bíblia. Mesma coisa. Olha aqui, ó. Olha o sinal do Êxodo aqui, ó. Olha o Sinai aqui. Golfo de Suez, Golfo de Acaba, Arábia Saudita, Midian, tá bem aqui. E eles mostrando o Êxodo aqui, ó. Não tem nada a ver com Acaba. Então eles teriam atravessado o Golfo de Suez aqui, tá vendo? Na pontinha lá, ó. E não aqui, aonde na realidade é o que aconteceu. Aqui uma terceira Bíblia. Mesma coisa, ó. Monte Sinai, chamando de Horebe aqui, ó. E aqui, ó, o Golfo de Acaba, Mar Vermelho, ou Golfo de Suez. Então, isso aqui tudo é região egípcia. Tudo isso aqui. Agora aqui é a Arábia Saudita, terra de Midian. Tá bem aqui, ó. Então aqui está o Sinai, de fato, nessa região aqui, onde estava Moisés, atrás de Midian. Ok? Então não tem como fugir. Então, se a gente respeitar a Bíblia, nós sabemos que capítulo, versículo, esses desenhos que colocam, isso aí tudo, nada disso foi inspirado. Isso foi colocado para facilitar o estudo. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, não está colocada em ordem cronológica, e muito menos os capítulos e versículos são inspirados. Se capítulo e versículo é inspirado, imagina esses mapas, isso é só para facilitar estudos, na realidade. Mas, biblicamente, eu acabei de mostrar para vocês, e nós vamos entrar em detalhes na próxima aula, que Monte Sinai, que existe de fato, naturalmente, está lá na natureza, é o lar de Midian, onde estava Moisés. E não esse, que só durante a Idade Média, durante a perseguição já do período de supremacia papal, é que foi inaugurado esse mosteiro e dando um nome nesse monte que está lá, de Monte Sinai. Porque, evidentemente, houve historiadores da época que imaginaram equivocadamente que seria ali a travessia do Mar Vermelho. Mas hoje tem prova, tem evidência que não é. E na Bíblia toda a vida teve. Nos livros que nós temos, toda a vida teve. Está bem claro aí, esse texto de Gálatas não deixa dúvida. Esses textos que eu mostrei de Êxodo, capítulo 3, também não deixa dúvida. Está se tratando da região da Arábia Saudita e não da região do Egito. Do lado de cá, do Golfo de Acaba e o Golfo de Suez todinho, tudo era a jurisdição egípcia. É até hoje jurisdição egípcia, não mudou nada. Nesse caso seria o Monte das Oliveiras, que está lá em Jerusalém, correto? Não, lá em Jerusalém, né? Lá não tem nada a ver com o Sinai. O Sinai é lá na Arábia, lá embaixo. Porque algumas pessoas falam que lá o Monte das Oliveiras é o centro da terra. É lá que irá descer a Cidade Santa. Não tem nada a ver com o centro da terra, mas tem a ver que é lá de fato que a Bíblia afirma. Que lá vai partir no meio, metade vai para o norte, metade para o sul, vai se tornar um grande vale e a cidade vai descer ali. Isso é inquestionável. Mas lá não é o centro da terra. Êxodo capítulo 4, verso 27, tem mais um texto interessante. Diz que Araão foi encontrar com Moisés justamente em cima desse monte, do Monte Sinai, o monte de Deus. Ou seja, na aula passada que eu comentei aquela história que nos versos anteriores aí está tratando do encontro de Deus com Moisés, e que Moisés quase foi morto, que a Zípora teve que circuncidar correndo o menino dela, foi antes de chegar nesse monte. Então vocês veem que a viagem não foi cumprida. Ele sair da casa dele, para Moisés ter encontrado com Araão lá no Sinai, foi o próprio Deus que marcou o encontro lá. Já pediu para Moisés ir para lá e pediu para Araão também ir para lá. Justamente o que está escrito aí no capítulo 4, verso 27. Para eles ter se encontrado lá, quem marcou o encontro? O próprio Deus. A ocorrência da circuncisão do filho de Moisés aconteceu antes de chegar lá. E eles já voltaram para trás, a mulher com os filhos. E Moisés seguiu para o Monte Sinai, e do Monte Sinai atravessou, evidentemente, passando por área de deserto. Eles não atravessaram dentro do mar, mas passou pelo deserto, pelas montanhas, e foram lá para a região do Egito, de fato. Mas na vinda com o povo não tinha como, com carroça, com tudo, passar pela região montanhosa por onde eles passaram. Mas aí por isso que eles tiveram que atravessar pelo mar. Nós vamos estar vendo isso na aula que vem.
do verso 29 ao verso 31 do capítulo 4 de Êxodo, já tem um encontro já no Egito com os anciãos dos hebreus, aonde tudo que foi falado para Moisés lá no Sinai e tudo que Araão também já estava a par da situação, ambos já se manifestaram ali diante dos anciãos, mostrando inclusive, evidentemente, os poderes que Deus concedeu para que eles pudessem agir diante de Faraó, e que eles inclusive adoraram. Fala aí no final que eles ajoelharam e adoraram a Deus, louvaram a Deus por estar seguro da libertação deles que chegaram. Aí então agora nós entramos no panorama das 10 pragas do Egito. Capítulo 5 de Êxodo, do verso 1 ao verso 19, mostra aí o encontro de Moisés e Araão com o Faraó, com Tutmós III. E aí o que acontece? O momento de alegria que aquele indivíduo tem, que ele gostava de Moisés, foram criados juntos. Mas quando Moisés fala para ele o que ele veio fazer de volta aqui, que ele não veio para ficar no palácio, ele veio para levar os hebreus embora. Gente, nós estamos falando de mais de 1.600.000 pessoas escravas. Nós estamos falando da economia egípcia, que era fundamentada em serviço escravo. Hebreus ali tinha mais de 1.600.000 pessoas. Lá no Êxodo, quando eles chegassem na terra prometida, lá, eles já estariam a mais de 2.400.000 pessoas. Nesse contexto bíblico que eu citei agora, Faraó ficou tão indignado com a colocação de Moisés, que falou na cara dele: quem que é esse Deus aí, rapaz? Que eu não conheço, nunca ouvi nem falar, moço. Mas não tem menor cabimento um negócio desse. Você sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai saber agora mesmo. Pode ir embora, você já vai saber. Chamou o chefe dos escravos, tudo, e ordenou para dobrar o serviço deles. E agora não era para dar palha para eles, porque o Egito fornecia a palha para eles. Eles têm que se virar e catar soca onde que tiver, mas e tem que produzir o mês tanto. Se não produzir o mês tanto, vai entrar no couro. E começou a apanhar a escrava agora, todo dia. Tunda. Aí no capítulo 5, do verso 20 até o capítulo 6, verso 1, quando Moisés vai falar com Deus sobre essa situação, Deus manda o recado de volta, usando Moisés. E Moisés, você pode voltar lá e fala assim, assado. Ele vai sentir a mão poderosa minha sobre o Egito. Prepare-te para assistir o que vocês vão assistir agora. Ou seja, ele declarou guerra contra Deus. E Deus aceitou. Abriu um campo agora complicado. Aí abriu um contexto agora de 14 dias dessa guerra. Duraria 14 dias. Em 4 blocos. No primeiro bloco viria 3 pragas, no segundo bloco 3 pragas, no terceiro bloco 3 pragas e no último bloco 1 praga. A dos primogênitos. Viria no final. Vamos agora no passo a passo, uma por uma. A primeira, a segunda e terceira praga em 7 dias. A primeira delas, água, virou sangue. Curioso que lá do Apocalipse, que está prevista à frente dos nossos dias, também repetido. Vai acontecer a mesma coisa. Só que ali foi no Egito, somente na região do Egito. E um detalhe, Deus mandou dar um recado bem claro para o faraó: do meu povo, nem um cachorro vai mover a sua língua. Nenhum deles vai sofrer praga alguma. Para você saber que eu faço diferença entre os que me servem e os que não me servem. Ponto. Então a primeira delas foi essa aí. E essa primeira praga, Tutmós III tinha mandado chamar um tal de Janes e Jambres. 2 indivíduos que faziam mágica, essas coisas, ilusionismo. E por incrível que pareça, ele conseguiu imitar essa primeira praga e a segunda também. Não conseguiu reverter nada. Imitar, ele imitou.
Não com aquela extensão toda, mas numa demonstração simples na frente de Faraó, tipo querendo humilhar. Inclusive, antes disso, quando que Moisés desafiou no segundo encontro que ele teve com o Faraó, aonde ele vai mostrar o poder de Deus, o que pode acontecer se ele não ouvisse, aí diz que Arão jogou a vara dele no chão e ela virou uma serpente. Aí diz que os dois, o Janes e Jambres, também jogou as deles no chão e viraram uma serpente também. Só que aí a serpente de Moisés engoliu as outras duas. Foi uma humilhação, né? Para Faraó, o negócio aqui. Mostrei para ele, ó, é isso que vai acontecer, ó. É isso aí que vai acontecer, se vocês quiserem encarar. Então tudo que acontecia só pesava para o lado deles. Então foi encrenca para mais de metro. Agora começou a primeira praga e vai lá o Janes e Jambres e imita, mas não reverte. A primeira praga está no capítulo 7, verso 14 a 25. A segunda praga está no livro de Êxodo, capítulo 8, verso de 1 a 15, das rãs. Essa também, Janes e Jambres imitaram, mas não reverteram. É que o diabo ligado com o indivíduo dá conta de fazer umas bobeirinhas, né? Mas não dá conta de reverter nada. Não tem como contestar, combater, desfazer nada o que Deus faz. A terceira praga, a praga de piolhos, do verso 16 ao 19, do capítulo 8 de Êxodo. Daí para frente, Janes e Jambres já começou a murchar. Eles aí já tiveram que admitir que essa praga tinha o dedo de Deus. E aí o negócio daí para frente foi só complicando para o lado dos egípcios. Entramos agora no segundo bloco de pragas. Fechou 7 dias. O 8º dia foi 24 horas de bombardeio. 3 pragas num dia só. Pensa o tanto que o bicho pegou. Mas pegou feio pro lado da turma. Aí até o Faraó começou a gaguejar. Capítulo 8, verso 20 de Êxodo. Eles se encontraram em campo aberto. E aí vem o anúncio da 4ª praga, seguido pela 5ª e pela 6ª praga, tudo um no vácuo da outra. A 4ª praga foi moscas, verso 20 ao 32, do capítulo 8. Aí foi aonde o Faraó já começou a amarelar e querer fazer propostas para tentar amenizar a situação. Capítulo 9, do verso 1 ao 7, entra a 5ª praga, a peste nos animais. Irmãos, pensem no prejuízo que foi. Não ficar um animal em pé no Egito. Só sobreviveu os animais dos hebreus. Por isso que dentro das propostas, após essa praga, que o Faraó começou a querer ceder, ele já queria ficar com o gado dos hebreus. Não, vocês podem ir, mas deixa o gado aí, etc. As mulheres também deixam aí. Pensa, camarada, mas não teve jeito não. Inclusive na 5ª praga, Deus destaca novamente a distinção que ele faz do quem serve a ele e quem não serve. Para ficar bem marcado na cara de todo mundo que resistia contra Deus. Um outro detalhe. Vocês lembram que mais tarde, nós vamos estar comentando na próxima aula, não nessa, na travessia do Mar Vermelho, a Bíblia relata 600 cavalos com soldados em bigas, etc., e que teriam morrido. Esses animais não eram do Egito ali mais, porque na praga morreu tudo. Então esses animais, se pertenciam aos egípcios, estavam em outras nações. Vieram para cá, ou foram emprestados de outras nações. E foi mais 600. Nós vamos estar comentando na aula que vem. A 6ª praga, que vai do verso 8 ao verso 12, do capítulo 9 de Êxodo, que é a praga de úlceras malignas. Essa vai estar no final também, na 7 do Apocalipse. Ferida dos pés à cabeça. Inclusive vai ser a primeira que vai cair das 7 pragas do Apocalipse. E nessa aqui, no caso dos egípcios, Janes e Jambres saiu do ar. Na 6ª praga. A que vai cair, as 7 últimas pragas, as 7 pragas todas vai cair em um só dia, Apocalipse 18, verso 8. E ninguém vai morrer, porque todos vão provar o cálice da ira de Deus. Os portadores do sinal da besta.
Ou seja, os servos de Deus, os que têm o sinal de Deus, não vai receber. Nós vamos estar estudando isso bem lá na frente. Mas as do Apocalipse, todos que têm o sinal, que receberem o sinal da besta, esses provarão o cálice da ira de Deus derramado sem mistura. Ou seja, não vai morrer. Por isso que Cristo falou, ai daquelas que estiverem grávidas naquele dia. Então fiquem atentos. Ninguém nasce nem morre nesse dia. 7 últimas pragas. Entende, irmãos? É o que vai estar acontecendo, como já aconteceu durante o êxodo, daqueles ataques que tinha e estava tudo contaminado a tal ponto que Deus mandava entrar e eliminar tudo, limpar tudo. Vai acontecer o mesmo quando acontecer a 7ª praga, a destruição do planeta, vai encerrar com aquele assunto que tem o sinal de Deus que vai ao encontro com o Senhor nos ares. E nós vamos estar estudando isso futuramente. Entramos agora no 3º bloco de pragas, a 7ª, 8ª e a 9ª praga. Mais 4 dias. Então quer dizer, nós tivemos 7 dias no primeiro bloco, 1 dia no segundo bloco, 8. Agora mais 4 dias, nós vamos chegar então a 12 dias de praga. Verso 13 ao 35 do capítulo 9 de Êxodo, nós temos aí a 7ª praga, chuva de pedra. Essa é a 7ª praga que vai acontecer lá no Apocalipse. Na ordem apocalíptica é a 7ª praga. Então essa praga caiu e devastou o Egito. Mas nenhuma dessas pragas atingiu a região de Gósen, onde estavam os hebreus. A 8ª praga, logo em seguida, foi os gafanhotos, que está no capítulo 10, do verso 1 a 20, aí de Êxodo. O que sobrou das pedras, os gafanhotos comeu tudo. Pensa, já tinha perdido os animais. Agropecuária completa, né? Os animais já tinham ido embora, agora a parte agrícola todinha foi embora. Muito triste, um desastre desse para uma potência que dominava o mundo daquela época. Essa 7ª e essa 8ª praga caiu num dia só. A próxima, trevas, do verso 1 ao verso 22 do capítulo 10. Essas aí duraram 3 dias. Se não me falha a memória, está destacada no verso 22. Que só a praga das trevas duraram 3 dias. Irmãos, para quem tinha medo da escuridão, adorava Deus Sol, e tinha medo da escuridão, igual aos egípcios, isso foi um terror para eles que não tem tamanho de ser maior. Não saía ninguém na rua à noite. Mas por outro lado, foi durante esses 3 dias, 3 dias de trevas que Jesus passou na sepultura, né? Que foi 3 dias de luz para os hebreus, porque eles não estavam em trevas. As pragas não atingiram eles. Então entende o que é que nós estamos falando? Os hebreus prepararam os animais nesses 3 dias para serem sacrificados para a Páscoa, do qual o sangue seria usado para a próxima praga, para colocar nos umbrais. Tudo representando a morte e o sacrifício de Cristo. E a libertação do pecado, oficialmente declarada lá a partir da ressurreição de Cristo, que prefiguradamente estaria acontecendo a partir da Páscoa que viria com a última praga. Veja que coisa mais interessante, né? O último pacote, a 10ª praga. Do dia 14 para o dia 15, na passagem do pôr do sol, de 14 para 15 de abril, do ano de 1446 a.C., foi quando aconteceu essa praga. Eles tiveram apenas um dia de trégua, que foi o 13º dia, que não teve praga nenhuma. Passou sem praga nenhuma. Mas pensa o tamanho da bronca que ia cair no 14º. Só pensa. E aí, as diversas tentativas que Faraó teve nos blocos anteriores de libertar e voltava atrás, pagou o preço mais caro que podia se imaginar. Perdeu o seu herdeiro ao trono, como todos os membros da população egípcia. E a partir dessa ocorrência, irmãos, foi uma tristeza, um terror muito grande. Você assistiu a nação inteira clamar, chorar,
Pensa um velório nacional. Um país inteiro, uma nação inteira, com todos os lares chorando. Isso sem falar na destruição que teve nessa guerra que aconteceu ali, que Faraó desafiou o próprio Deus, destruiu o país, acabou com a nação. E agora, esse cenário que se desenrolou na Páscoa, que todo mundo tinha que passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, e essa palavra Páscoa, passar, que quer dizer passar por cima. No inglês, Passover, que é omissão. Ou seja, o exterminador viria e aonde tinha o umbral marcado pelo sangue, ele não entraria. Mas se tivesse alguém, mesmo do meio dos hebreus, que não tivesse obedecido, com certeza ia morrer. Como quantos nobres hebreus que trabalhavam lá dentro do palácio que resolveu ficar lá dentro e que não teve coragem, com certeza morreu. Agora, aqueles que obedeceram e serviram a Deus em espírito e em verdade, comeram o cordeiro, que representava a libertação deles do Egito, simbolicamente a nossa libertação do pecado pelo sacrifício de Cristo, mais tarde que pagaria o nosso preço. Exatamente na passagem de 14 para 15 de abril do ano 31, Cristo também se ofereceu ele mesmo em nosso lugar, inclusive colocou a Santa Ceia antes dele ser entregue, né? Na última ceia que ele tomou com os apóstolos, em vez de ele comer o cordeiro pascal como todos os anos ele comia o cordeiro todo ano na Páscoa. Isso é tradição, até no ano anterior. Nesse ano, o último, não teve cordeiro. Ele colocou a Santa Ceia com o pão. E no dia seguinte, que é o dia 15, começa o dia das primícias, que é a festa que nós conhecemos por Pentecostes, que duraria 50 dias. Quando terminasse essa festa agrária, aí encerrou o assunto. No dia seguinte, que era no dia 15, todo mundo trazia os primeiros molhos de cevada, as primícias das roças, né, das culturas plantadas, e trazia em homenagem ao Senhor, em louvor ao Senhor. E Jesus, tanto ele se ofereceu como o nosso cordeiro pascal, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele se ofereceu como as nossas primícias. Por isso que o Apocalipse 1:5 fala que ele foi o primogênito dos mortos. Então, ele foi a primícia dos mortos. E com ele, quando ele ressuscitou a primícia dos mortos também, que a pena inspirada comenta no Desejar de Todas as Nações. E levou embora com ele aqueles que ressuscitou, apontados em Mateus capítulo 27, 51 a 53. Aqueles foram as primícias dos mortos. Como, biblicamente, os 144 mil é apontado como a primícia dos vivos. Também futuramente nós vamos estar estudando sobre isso. Então a Páscoa é isso. E para finalizar esse contexto da Páscoa, a hora que o dia clareou, foi clareando, Faraó expulsou eles de lá, com tudo que pertencia. Aí eles foram passando de casa em casa e pegando despojo, pedindo despojo. Todo mundo deu com alegria para eles sumir logo de lá. Deu ouro, deu prata, eles saíram com muito patrimônio de lá. Patrimônio suficiente para eles atravessar o êxodo, que infelizmente duraria 40 anos. Poderia ter durado alguns meses só, mas duraria 40 anos, e eles se mantiveram com o despojo que eles tiraram dali e mais os que eles adquiririam em batalhas durante o período conhecido então como Êxodo, que estaria começando oficialmente aqui com a última praga do Egito, com a Páscoa egípcia. Que Deus abençoe a mim e a você, e que esse estudo bíblico possa ficar gravado e trazer lições para a nossa vida prática. É o meu desejo e oração. Amém. Vamos ficar de pé? Encerrarmos com oração. Santo Deus, sabemos que na história do relato sagrado, muitas pessoas, governos,
desafiaram a ti no passado. E ainda tem muita gente por aí afora nesse planeta te desafiando. Sabemos que tem religiões, tem governos, tem potestades de todo jeito. Mas que tu é o Deus de ontem, de hoje, de sempre e eternamente. Amém, Senhor. E que o teu poder seja extensivo, Senhor, a todos os teus escolhidos que habitam sobre a faixa do conflito, para que possam ser vitoriosos e alcançar de ti o privilégio e a honra de ser protegido por ti e abençoados para todos juntos, naquele grande dia, abraçarmos contigo nas nuvens do céu. Amém, Senhor. É o que te suplicamos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater.